Vamos começar por Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me alegro, me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos interrogavam, dizendo: Por que diziam então aos escribas, é mice que Elias venha primeiro? Só essa parte. Devolver a glória significa devolver o significado ao chamado. Ressignificar o chamado. Por que eu fiz questão de ler esse texto antes de falar da glória? Moisés, sendo criado como príncipe no Egito, viveu 40 anos como príncipe com sangue hebreu na veia. Logo em seguida, saiu mais 40 anos para ser criado no meio dos midianitas como criador de ovelha. Lembrando que os egípcios odiavam ovelha porque a ovelha tinha pelo, né, a lã, e os egípcios raspavam até a sobrancelha. Por isso eles repugnavam os pastores e deram a terra de Gósen para Jacó, os parentes de José, que eram criadores de ovelha. O Egito sempre vai odiar pastor. Depois ele passa mais 40 anos em midianitas tomando conta de ovelha. 1/3 da sua vida como príncipe, 1/3 da sua vida como pastor de ovelha, e 1/3 da sua vida pastoreando o rebanho de Deus no meio do deserto. Cada etapa da nossa vida é uma preparação. Só que quando chega um momento da nossa vida, imagina, você vive como príncipe, tu come de tudo, tu bebe de tudo, tu estuda de vários idiomas, você se conecta com várias pessoas, várias realidades, você come o que quiser, você bebe o que quiser. Então agora você vive como um seminômade, no meio do deserto, desprendido de toda a vaidade, de tudo. Então você é experimentado no meio do palácio, você é experimentado no meio do povo comum. Chega um momento que esse homem entende o seguinte: olha, eu estou com 80 anos de idade, 2/3 da minha vida eu não me encontrei ainda, não sei o que Deus tem para mim. 40 anos como príncipe, 40 anos no deserto, trabalhando com ovelha. E Deus chama ele para ser pastor de uma nação inteira no meio do deserto. 2 milhões de pessoas. Qual o entendimento que esse homem tem? Olha, como príncipe eu tinha regalia, como pastor eu tinha uma vida modesta, mas eu estava bem. Até encontrar com Deus e Ele falar comigo através da sarça ardente. Se o Senhor tiver algo muito grande para mim, eu vou seguir esse povo. E o muito grande, não é o financeiro. O que Ele queria de algo muito grande? A glória de Deus, diga a glória. Então ele estava querendo dizer: olha, eu sou experimentado em todas as áreas da minha vida. Não é qualquer coisa que vai me motivar a guiar esse povo no meio do deserto.
nem situação financeira, nem um prêmio, nada. A única coisa que vai me motivar é a glória de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, né, nessa síntese de Moisés, no Novo Testamento, ele disse, eu sei o que é padecer nessa necessidade, eu sei o que é andar no meio dos ricos, eu sou experimentado em todas as coisas, posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que me importa, o que me agrada é fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que me chamou. Em qualquer circunstância, sabendo que Jesus está comigo, eu estou feliz. Uma pessoa que experimentou todos os níveis sociais, em tudo, a única coisa que tem importância para ele agora é o que é eterno, o que tem peso eterno. Ainda mais um homem já com 80 anos de idade, irmão. O cara com 80 anos de idade, que viveu 40 anos como príncipe, eu tenho 40 anos, irmão. Parte o cara de 40 anos de consciência, de um estado de consciente, adulto, viveu de tudo. Esse cara, nada, não é qualquer coisa que motiva esse homem, é um propósito. Algo muito especial para mover esse homem. Qualquer coisa que você me oferecer não vai ser maior do que ser príncipe no Egito, que era o maior império da face da terra. Então tu quer me motivar mesmo? Tem que ser do Egito para cima, de príncipe do Egito para cima. Caso contrário, tu pode me deixar aqui, que eu estou quieto aqui. Então o que poderia motivar ele mais do que ser um príncipe do Egito, que era o império da época? A glória do rei dos reis. Então Moisés não aceitava o menos do que a glória. Tanto que quando o povo pecou e Moisés intercedeu pelo povo e Deus disse, Moisés, esse povo está reclamando, esse povo não entendeu. Eles estão no meio do deserto, sim. Eles estão passando luta, sim. Mas eles têm o que eles nunca tiveram. Eles têm a mim. Eles precisam entender que eu sou suficiente. Eles precisam entender que o que eles estão vendo não parece e nem representa o que realmente é. Eles precisam entender que eles estão olhando uma areia, mas eles estão olhando um Deus, eles estão sendo guiados por um Deus que pode dizer, haja isso e vai haver. Eles precisam entender isso. Como que eu vou experimentar esse povo, Moisés? Como que eu vou atravessar eles por uma terra que emana leite e mel, sem eles passarem pelo meu crivo? Sem eles passarem pelo meu conhecimento? Como que eles vão degustar uma maçã, ou uma uva, ou um melão, e vão dar glória a mim, se eles experimentarem o que é algo terrível? Então, quando eles estiverem no deleite de uma terra de A a Z, mana leite e mel significa de A a Z, não falta nada. Israel é uma terra que não falta nada. Tem que ver o tamanho das mangas lá, irmão. Que são plantadas no deserto, tem que ver o tamanho da manga. Eu acho que nem no Rio Grande do Sul tem manga daquele jeito. Tudo que tu planta em Israel dá. Você está entendendo? Então quer dizer, como que eles vão dar glória a Deus chupando uma manga, se eles não agradecem pelo maná que eu estou dando diretamente do céu? Então, Moisés, eu quero experimentar esse povo. Eles têm que entender que na grande suficiência, na grande provisão, ou não, eles me têm. Eles têm a minha glória. Às vezes, Deus ele permite nós passarmos por situações para nós entendermos que Ele é suficiente. Gente, o Evangelho verdadeiro é a suficiência de Cristo. Nada substitui a verdade da palavra. Nada substitui Jesus Cristo. Nós cremos num Deus que prospera? Claro. Nós cremos num Deus que pode te abençoar com uma casa melhor, um carro melhor? Claro. Nós cremos, eu creio nisso. Mas isso não é a síntese do Evangelho. Isso aqui é um meio, não é um fim. É uma situação, é um momento. Você pode ser um grande empresário no momento e no outro momento ser um grande quebrado. O momento não vai dar significado à sua vida. O que dá significado à sua vida é a glória de Deus. É quem está contigo na bonança e quem está contigo quando tu estiver quebrado. É a suficiência de Cristo. Nós vamos nos tornar uma igreja forte quando for revelada em nós a nossa fraqueza. Nós vamos ser uma igreja forte quando nós reconhecemos que nós somos fracos. E somos totalmente dependentes de Cristo. Quem está entendendo? Para não esvaziarmos a cruz de Cristo. E não vivermos de meritocracias. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?
Quando eu entendo que a glória é tudo para mim, então agora eu estou rico, glória a Deus, está rico? Amém! Vou continuar seguindo a nuvem da glória. Estou quebrado, estou na peleja, vou continuar seguindo a nuvem da glória. Estou doente, vou continuar seguindo a nuvem da glória, porque o que motiva não é o estado emocional, ou financeiro ou familiar que eu me encontro. Mas o que me motiva é aquele que está acima de toda dificuldade, que é o meu Senhor. Então eu tenho que olhar para as coisas físicas, sim, mas eu tenho que olhar acima dos ombros da dificuldade e ver um Deus eterno. E aí nós não aniquilamos e desprezamos a obra que foi feita na cruz do Calvário, onde as pessoas abandonam o Senhor porque o Senhor ainda não abriu a porta de emprego que ele queria. Onde os cristãos abandonam a igreja porque Deus ainda não curou o resfriado dele ou a asma do filho. Porque cristãos abandonam o Senhor por qualquer situação. Não entenderam o que é ser crente de verdade. Talvez tenham que estar com a nuca, com algum fuzil apontado na nuca para poder definir a sua prioridade, se é crente ou se não é. E se você decidir ser crente ou não, não vai mudar o peso eterno de juízo, ou de salvação, ou de condenação. Deus não aceita manha. A sua manha serve para mover o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, até do seu pastor, e mobilizar as pessoas que estão ao seu redor. Deus sabe muito bem como lidar com você. Dê uma salva de palmas pela vida do teu irmão, que é essa pessoa que sabe muito bem. Quando você sai murmuroso, reclamando que um não deu certo, fala pro teu líder que não deu certo, reclama com o outro, quando tu entra pro teu quarto, Deus fala, tá reclamando porque quer. Tu sabe que pode resolver esse problema, eu posso resolver esse problema pra você. Tá reclamando porque quer, porque já tem uma inclinação para murmurar de tudo. Agora, vai mudar o teu problema? Não vai. Você sabe como resolver. É só buscar a minha glória. É só me buscar. E aí ele disse que ele vai se deixar ser achado por você. Moisés, que era motivado pela glória, Deus disse, eu vou matar esse povo, Moisés. Por quê? Eles não entenderam. Eu coloquei coluna de fogo para guiar eles à noite. 5 graus abaixo de zero. Um frio. Mas para que eles não ficassem nostálgicos, apáticos, letárgicos, eu fiz eles caminharem durante a noite também. Além de iluminar da escuridão, a coluna de fogo aquecia eles. Durante o dia, aquele calor desértico, escaldante, que num dia comum de deserto, eles andariam 300 metros e já iriam morrer desidratados. Eu coloquei uma nuvem enorme tampando o sol e ainda soprava uma brisa suave. E essa nuvem, além de guiar eles, trazia sombra para 2 milhões de pessoas. Eu cuidei deles de dia e de noite. E quando eles reclamaram que não tinha comida, eu dei pão do céu. Quando eles reclamaram que não tinha carne, eu dei cordoniza. Quando eles reclamaram que a água era amarga, eu purifiquei as águas. Quando eles pensaram que era o fim deles, eu abri o mar vermelho. Mas ainda assim eles reclamam por aquilo que eles ainda não têm, em vez de agradecer por aquilo que eles têm. Eu já provei para eles que eu os amo, e que esse deserto, essa dificuldade, é para definir e depurar a prioridade deles. Seu caráter, hombridade, dignidade, familiar, conceitos, depurar ele, para ele se tornar um ser humano melhor quando estiver na terra prometida. Mas no estado que está, ele só olha o umbigo dele e pergunta, por que eu não fiz? Na escola de líder hoje eu perguntei para o pessoal, esse copo está cheio ou está vazio? Está meio cheio ou meio vazio? Uma pessoa que não reconhece a glória de Deus, ele vai dizer, esse copo está meio vazio. O outro vai dizer, está meio cheio. Porque uma pessoa que nada o satisfaz, ele sempre vai olhar para aquilo que está faltando, ele nunca vai olhar para aquilo que tem. Só o que agrada a ele só tem olhos para aquilo que está faltando. Viu a presença de Deus na igreja?
O outro fala, nossa, que presença, que culto maravilhoso, que palavra. Eu vi, o ventilador estava frio demais, lá estava calor demais, tinha criança correndo. Ele só olha para aquilo que está faltando, ele nunca consegue olhar para aquilo que já tem, que tem de bom. São olhares malignos, pessoas que perderam a nuvem. Quando nós guiamos, somos guiados pela glória de Deus, temos olhares, as lentes de Deus. Quem está entendendo? Então Moisés viu todos esses milagres, intercedeu, e Deus disse, tá bom Moisés, não vou matar mais o povo. E Deus já tinha mandado serpentes perigosas, pastor Anos, perigosas no deserto para matar. Peçonhentas, semente com uma gota de veneno já estava matando o homem. Só que quando Moisés intercedeu, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou matar esse povo, mas dos teus filhos eu vou fazer um novo povo. Moisés disse, não, Senhor, o Senhor me deu esse povo para cuidar. Não faz isso com esse povo, então começa a partir de mim, intercedeu, intercessor, me mata também, porque eu também faço parte desse povo, se colocou. Deus disse então não vou matar o povo. Então Deus disse para Moisés, faça a serpente, uma serpente de bronze. Pendura essa serpente de bronze a uma altura de 3 metros de altura. Quem conseguir enxergar a serpente vai viver. Quem não conseguir enxergar vai morrer. Só, irmãos, que o primeiro efeito de uma pessoa picada de cobra é a cegueira. Por isso que um coelho, quem que já conseguiu pegar coelho no mato? Ninguém. Se tu conseguir pegar um coelho no mato, tu ganha um Oscar. A não ser que tu marque uma arapuca para ele. Na mão, correndo, ele tem uma articulação aqui na cintura, aqui, irmão, que ele pula para cá e já pula para cá, ó. Ninguém pega um coelho no mato, ele pula para cá e já pula para cá. Ninguém. Uma cobra pega o coelho. Por que ela pega? Ela arma a emboscada, ela pica o coelho fica cego. Ele enxerga mal. E o animal, diferente do homem, quando ele está enxergando mal, ele fica coagido quietinho no canto dele. O homem, quando para de enxergar, ele anda sem direção. A cobra enrola no coelho bem devagarzinho, porque no momento de muita dificuldade, de muita luta, nós somos tendenciosos a lembrar da nossa mãe. A dificuldade, irmãos, nos faz querer voltar para o útero. É lógico. Quem está passando uma luta e dorme na cama com a perna esticada? Você nunca, pode reparar, você nunca vai passar uma luta muito grande que tu vai dormir com as duas pernas esticadas. Você vai encolher assim no meio da cama. Isso aqui é a posição fetal, é desejo de querer voltar, de maneira inconsciente voltar para o ventre da mãe, que lá era o lugar mais seguro. Você está se imaginando naquele dia de dificuldade, tu deitado na cama, né? Tô até vendo você, macho, no cantinho assim, raspando o dedo. Mas não é uma vergonha não, essa é uma verdade. Porque nós queremos regredir. O medo nos faz regredir. Agora a cobra, quando ela enrola no coelho, pastora Ana, ela dá uma apertadinha de leve e o coelho pensa, mamãe, eu estou passando por um apuro, mas minha mãe está aqui. Depois que ele ganha a confiança, ele estrangula e engole. É assim que ele faz com todo animal. E é assim que o diabo faz com a gente. Primeiro ele nos cega. Depois ele nos passa uma sensação de segurança, viu? Ficou muito melhor para você agora divorciado. Eu vou cuidar de tu. Aparece um amigo para você e diz, tu aguenta esse homem? Pode ficar na minha casa, tem lugar para tu. Tem lugar na casa dela 1 mês. 1 mês ela não está te aguentando mais. Ele te oferece uma segurança, não é assim? O melhor segredo, irmão, não é oferecer a segurança que o diabo quer nos dar. O melhor segredo é tentar enxergar quem está querendo verdadeiramente nos matar. Então, o que Deus quis fazer? Eles estão enxergando mal. Pendura a serpente. Quem conseguir enxergar a serpente viverá. Aquele que não enxergar a serpente vai morrer. O que Deus estava querendo dizer para o povo? Se você não conseguir enxergar o que está te matando, você vai morrer. Porque não adianta te livrar agora, tu vai morrer amanhã de novo.
do mesmo mal. O problema, irmão, é que nós, como pastores, queremos te mostrar o tempo todo, Deus te revela aquilo que está te matando e você não consegue enxergar aquilo que está te matando. Imagina, tem uma cobra dentro da tua casa te picando todos os dias e você acha que é um mosquito. Não adianta, irmão. Você tem que ter o remédio certo. Olha para o teu irmão, tem que ter o remédio certo. Se você só tem o remédio certo, você sabia a doença. Quando eu tinha 14 anos de idade, pastora Ana, tem coisas que acontecem que ficam marcadas na nossa mente. E eu trabalhava de office boy e o meu patrão mandou ir na Casa do Sabão, lá em Caxias, para comprar, não sei o que, material lá para a empresa. Eu era office boy. Meu primeiro emprego de carteira assinada e único. E aí, uma mulher ficou muito irada com um camarada que estava trabalhando lá no mercado. Eu falei, mas eu me deu uma vontade de rir. Porque a mulher chegou pro cara e falou assim, moço, aonde que eu acho o remédio de rato aqui? E aí o cara falou para a mulher, o rato tá doente, senhora? Que palhaçada é essa? A mulher falou. E o cara... Não, se a senhora quiser matar o rato, o veneno de rato tá ali. Agora, se a senhora quiser curar a doença dele, só tem que comprar remédio. Só quer curar ele ou só quer matar? Eu quero matar. Então é naquela última prateleira ali. O problema é que nós não sabemos quando estamos sendo remediados ou quando a gente está tomando mais veneno, né? Esse que é o problema. Vai buscar remédio na pessoa que está mais envenenada que você? E aí que está o problema. Eu quero um conselho. O quê? O meu marido. Aí tu vai na tua amiga, dá um conselho. Larga ele, rapaz. Mete chifre nele. Acabou. Vai pedir, meu irmão, no amor, vai pedir conselho numa pessoa que está mais arrebentada que você? Tu tem que procurar um saudável. Um médico. Quando tiver com alguma doença, tu vai ali na posse, chega na entrada, na pessoa que estiver todo purulento, machucado, arrebentado lá, e fala assim, me dá uma consulta. Não, tu tem que ir naquele homem de branco que está lá, irmão. Aí a pessoa vai num doente pedir para te passar uma consulta. Não tem lógica. Quem está entendendo, irmão? Então você tem que ir na pessoa certa. Você, para não errar o rumo, tu tem que buscar a glória. Olha, meu irmão, diga a glória. É o lugar certo para definir o meu destino. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E aí o povo enxergou e Deus deu oportunidade. Nesse processo de 40 anos, Moisés olhou para Deus e disse assim, Senhor, me mostra a tua glória. A palavra glória, ela tem uma denotação, ela denota também um sentido de intimidade, de interior, tá? Então, alguns rabinos acreditam que ele pediu tanto para ver a face de Deus, que é penei, face é penei, intimidade é penim. Então, lembrando que no hebraico não tem vogal, não é isso? Então, acredita-se que ele pediu para conhecer o interior de Deus e não ver simplesmente o rosto de Deus. Você está entendendo? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, me revela o teu interior. Eu quero saber o teu propósito, porque eu estou aqui 40 anos, 30 e poucos anos, 20 anos. Se o Senhor não me mostrar quais os planos que o Senhor tem para esse povo mesmo, então eu desisto dele logo, deixa eles morrerem logo aqui. Eu quero saber o que está no seu coração. E outros acreditam que de fato Moisés estava pedindo para ver a sua face. E aí você diz para mim, mas apóstolo, se a face de Deus, se o homem vê, morre. E o interior, tu não morre também não? Se Deus revelar o que está no coração dele, teu coração não aguenta, tu morre agora. Se Deus revelar o quanto ele ama a humanidade despreza ele, tu se torna um depressivo agora e tu morre agora. Porque se tem uma pessoa rejeitada nesse universo é Deus. E é o que mais ama, é o que mais é rejeitado. Então se Deus revela o interior dele para você, meu filho, tu pipoca na hora. Então é mais fácil você ver a face de Deus e não morrer do que tu ver o interior e permanecer vivo. Mas sendo um ou sendo outro, fique você com a face ou com o interior. Amém? Os dois, ele pediu para ver algo muito magnífico, não foi? Muito magnífico.
E aí Deus falou, não, te colocarei na fenda da rocha, e com a minha mão te cobrirei, e você verá as minhas costas. Ele vê as costas. De quem que ele vê? Aí eu vou perguntar de novo, aqui é uma aula teológica também, tá? Deus tem costas? Né? Quem fez escola de líder comigo que eu falo sobre Deus, eu falo isso. Deus tem asa? Mas ele diz que sobre as suas asas, sobre minhas asas estarei seguro. Deus tem mão? Né? Deus usa uma linguagem figurativa humana para nós compreendermos ele, é claro. Amém? Deus se arrepende? Não, ele disse que ele não se arrepende, que não é filho do homem. Mas quando ele falou para Noé, me arrependi de ter feito o homem. E ele disse que não se arrepende. Ele usa situações figurativas para eu entender o quanto ele está irado, o quanto ele não está insatisfeito. Entendeu? Isso não mexe com a sua essência, com os seus atributos. Mas para ele ser compreendido por mim ali, naquela hora. Cara, eu não estou legal contigo, estou irado contigo. O que tu fez não me agradou. Você está entendendo? Então ele usa uma linguagem humana. Então olha só o que ele diz. Você vai ver minhas costas. Então o que ele vê? No alto do monte. Uma prefiguração de quem? Da graça. Quem ele vê? Quem ele vê, pastor Ana? As costas de quem? As costas de Cristo. Aquela que seria pisada, sob as suas pisaduras somos sarados. Isaías 53, que diz o quê? Porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Não é sobre as pisaduras que pisa não, pisaduras são as marcas nas costas. Porque a face, pode aplaudir o Senhor. Amém. Porque a face fala de divindade. E as costas fala de humanidade. Se a face de Jesus nos traz salvação, as pisaduras de Jesus nos cura no físico. Por isso que sobre as suas pisaduras somos sarados. Quem está entendendo? Aí atrás está dando para entender a mensagem? Agora olha só que tremendo. Moisés continua. E aí Deus diz para Moisés, Moisés, continua guiando o povo. A glória descia. A glória subia, desmonta o tabernáculo, vamos andar, desmonta a tenda, a glória vem, monta a tenda, a glória vem, desmonta a tenda, a glória andou, vamos andar, vamos andar. E aí chega no momento crucial, Moisés, sobe no Monte Nebo, veja a terra, você não vai entrar na terra. Não, Senhor, tu não vai entrar na terra. Não, Senhor, nem ora, nem pede para orar. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus sabe das coisas, melhor do que você. Agora olha o da direita, o outro, olha pro outro, para ele não pensar que você é metida besta e achando que só fala com o outro. Fala assim, ó, você sabia que Deus sabe o que está fazendo? Para de querer ensinar Deus a trabalhar. Você só tem que confiar. Agora pode dar outra salva de palmas para o Senhor. A maior arrogância do homem, irmãos, é querer ensinar Deus a trabalhar. O Senhor. E aí Deus, não parece injusto? Moisés sobe no Monte Nebo e fala, Senhor, nem ora. Aí Deus puxa uma escopeta espiritual. Imagina eu, Deus. Quem vai enterrar ele? Deixa que eu enterro. Miguel, fulano, vai lá, enterra ele. Aí veio o diabo querendo roubar o corpo dele. A Bíblia diz, está lá no livro de Judas, não é isso? Novo Testamento. Porque Satanás lutou com Miguel, disputando o corpo de Moisés. Deus enterrou Moisés de maneira que ninguém sabia onde Moisés foi enterrado. E aí imagina Satanás querendo o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que Miguel começou a lutar. E Miguel em momento nenhum amaldiçoou Satanás. Mas disse, o Senhor te repreenda, Satanás.
Eu fico de bobeira quando esses líderes que ficam, Satanás, seu desgraçado, seu miserável, amaldiçoando Satanás. Como é que tu amaldiçoa alguém que já é amaldiçoado? E aí a Bíblia diz que de uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou a tua boca só serve para abençoar, ou sua boca só serve para amaldiçoar. Se você já amaldiçoa alguém, tu nunca mais vai poder abençoar ninguém. Eu vou repetir. Se tu já amaldiçoou alguém, você nunca vai poder abençoar ninguém, nem o teu filho. Então, se você já amaldiçoou alguém, para Deus fazer uma renovação na sua vida e ter misericórdia de você, tu tem que se arrepender da pessoa que tu amaldiçoou e falar para Deus, Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a minha boca agora vai ser a boca só para abençoar até os meus inimigos. Quem entendeu? Porque você não pode amaldiçoar um inimigo e na mesma hora dizer para o teu filho, Deus te abençoe, meu filho. Ou tu amaldiçoa ou tu abençoa. Não é magnífico isso? Eu só tenho uma opção. Deus só me deu uma opção. Ser bênção ou ser bênção. Ele não me deu a opção de ser bênção ou não ser bênção. Eu tenho que ser bênção na vida dos outros. Eu tenho que abençoar aquelas pessoas que Deus colocar diante de mim, liberar uma palavra. Mesmo quando eu acho que essa pessoa não merece. Quem me fez juiz dessa pessoa? Eu tenho que abençoar as pessoas que estiverem próximas de mim. Não é concordar com o erro delas, mas liberar uma palavra de bênção para elas, de libertação e de transformação. Ser menos juiz e ser mais libertador. É isso que Jesus nos chama, amém? Agora imagina só, como que as pessoas poderiam ter julgado Deus. Quem aqui já julgou Deus? Não me fala. Mas quantos aqui já julgaram Deus? Quase todo dia você julga Ele quando Ele não te responde uma oração. Quando você acha que Ele é injusto. 40 anos Deus não deixou Moisés entrar. Não mostrou a glória dele. Não deixou ele entrar na terra. Deus é injusto? Foi o que pensaram dele. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Não interessa o que você está pensando dele. Ele entende a sua estrutura humana. Ele vai cumprir na sua vida. Passa 1500 anos. Mil e quantos anos? Jesus está no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Jesus se transfigura. Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que quando Jesus se transfigura, na frente de Pedro, Tiago e João, aparece Elias e Moisés. O que Moisés está fazendo ali? Moisés não morreu? Me responda, irmão. Os seus crentes abençoados, existe reencarnação? Se Moisés tinha morrido há 1500 anos, o que ele estava fazendo ali? Tu sabia que essa tese aí, da pitonisa, é uma base para espiritismo que eles usam? Quando a pitonisa sobe e aparece Samuel. E essa aí, tem como você defender? Eu tenho. Por que Satanás lutou contra o corpo de Moisés? Porque depois que o corpo de Moisés estivesse desintegrado, Deus não poderia utilizar mais o corpo de Moisés. Então Moisés estava ali, o corpo morreu, amém, irmão? Moisés não reencarnou, ele não imigrou a alma dele de um corpo para um outro corpo, amém? Então não tem base para espiritismo. O que Deus fez? Disse para Moisés, entra no teu corpinho. Ressuscita. Vai lá, fala com ele. Agora morre de novo. Qual é o motivo de Deus guardar o corpo de Moisés? Qual é o motivo de Satanás lutar, querendo o corpo dele? Agora, vamos lá, os teólogos de plantão. Que Deus me guarde das críticas na internet e me dê mais reflexão para o povo. Contra fato não tem argumento. Pode até me criticar. Mas que Moisés apareceu 1500 anos depois, apareceu.
E a Bíblia não diz que apareceu uma imagem de Moisés. Não foi um holograma. Moisés estava ali. Tudo bem, Elias foi arrebatado. Então Elias pode aparecer. Mas e Moisés? Então se ele falar que isso não é uma verdade, então ele acredita em transmigração de alma. Agora, se ele não falar que, se ele não concordar comigo, ele concorda com o Espiritismo. Então ele é obrigado a concordar comigo. Beleza? Tamo junto, WhatsApp. Vamos lá agora? Deus cumpre, olha para o teu irmão e diga assim, pode demorar. Você pode não compreender, mas Deus vai cumprir. Deus prometeu a Moisés que ele ia entrar na terra prometida. Ele entrou ou não entrou? 1500 anos depois ele pisou no Monte Tabor e subiu e entrou na terra prometida. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus é fiel. Agora tu pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Pisou ou não pisou, Márcio? Deus prometeu que ele ia entrar, não disse o dia. 1500 anos depois. Mas ele pisou. Ele pediu para ver a glória. Ele viu a glória ou não viu? Viu Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo é a glória visível do Deus invisível e incorruptível. Ele viu Jesus que é a glória de Deus e ainda viu Jesus transfigurado. Jesus conversando com Moisés. Apareceu Moisés, Elias e Jesus. Elias, e aí, tudo bem? Tá preparado? Não vou dizer quando eu vou voltar não, mas tu sabe que tu vai morrer, né? Não, eu tô ligado, Senhor. Tá preparado? Tô. E Moisés? E aí? Tu não queria pisar na terra? Olha, tu tá pisando. Satanás quis roubar o teu corpo, porque sabe que até depois de morto eu tenho promessa para tu, e eu não deixei. Moisés, tu pediu para ver minha glória? Pediu. Olha para ela. Eu sou a glória de Deus. E eu vi uma voz do céu que dizia, essa é a minha glória, o meu filho amado, ouça ele. Uma salva de palmas. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E o nome de Jesus seja exaltado. Porque não existe um evangelho que a síntese de tudo não seja Jesus. E aí agora Deus fala, vou preparar um ambiente para quebrar toda a religiosidade de Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro e Tiago, vem vocês comigo. E vieram. Quando apareceu Pedro, quando apareceu Moisés, que apareceu Elias, que apareceu Jesus transfigurado, Pedro olhou e disse, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e uma para o Senhor. E aí veio a voz do céu. Sabe por quê? A glória de Deus, diga a glória. Jesus é a glória. Aliás, Ele é o Rei da glória. Estava o tempo todo com Ele. Aliás, Jesus disse, ei, quem quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E o discípulo veio e falou assim, eu quero te seguir. E Jesus disse, dura coisa é me seguir. Porque as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus andou como um seminômade de um lugar para o outro e ninguém ofereceu uma cabana para ele. Mas quando apareceu Elias, que representa os profetas, que apareceu Moisés, que apresenta os doutores da lei, os fariseus, eles logo ofereceram uma cabana. Então Deus quis dizer, vocês honram mais a religião do que a minha glória. Porque Elias e Moisés ali representavam os religiosos. Vocês amam mais os preceitos judaicos do que a minha glória. Porque eu estou andando com vocês o tempo todo e vocês nunca fizeram uma cabana para mim. Mas Jesus tem que dizer, olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu não quero mais cabana. Cabana era no tempo de Moisés, onde tinha o tabernáculo. Agora eu sou a glória que se fez carne e habitou no meio de vocês.
Ninguém prende essa glória em tendas. Jesus estava no Getsemane chorando. Pedro dormindo. João dormindo. Jesus ficou a um tiro de pedra. A Bíblia diz que Jesus se afastou deles um tiro de pedra. Um tiro de pedra é o quê? Não sei. Daqui no Nino, se tu girar a mão e tacar uma pedra. Só que naquela época não tinha nenhum efeito sonoro, não tinha tecnologia. Então a oração de Jesus dava para eles ouvirem daqui. Tanto que João escreveu a oração dele. A oração sacerdotal, o clamor dele. Ele suou gota de sangue, viram a aflição e dormiram. O anjo apareceu fortalecendo Jesus. E eles dormiram. A glória desce no Monte Tabor e eles querem fazer cabana. Gente, no meio da glória, as pessoas estão pensando em dormir. Em vez de curtir o momento, a glória, está pensando, vou criar uma cabana para a gente dormir. Aonde a gente vai dormir? A glória veio, irmão. Pense em curtir e exaltar a glória. Ora para ela aumentar. Não pense em dormir na glória, no meio da glória. Há tempo de dormir, há tempo de curtir, de buscar, de aproveitar a intimidade. Deus te acordou de madrugada? Ele quer te revelar a glória. Vai orar. Há tempo de dormir, há tempo de acordar. Tu vai ter para dormir muito tempo, irmão. Deus te chama para intimidade. Deus te chama para a glória. O problema é que às vezes nós queremos buscar a glória de Deus, pisar na terra prometida da nossa maneira. Às vezes nós queremos andar na promessa da nossa maneira. Queremos ver a glória de Deus da nossa maneira. E Deus quer revelar a glória dele da maneira que ele achar adequado. E aí nós julgamos ele, dizemos que ele não está nem aí para nós, dizemos que Deus não perdeu o poder, ou achamos que ele não é mais onipresente, não está em todo lugar, ou que ele não é mais onipotente. Quando que você diz isso, apóstolo? Eu nunca diz isso, está amarrado e repreendido. Tu não diz isso com a boca, tu diz isso quando tu simplesmente deixa de acreditar nele. Tu diz isso com os teus atos, tu diz isso quando tu sai desbaratado de um lado e para o outro. Desorientado. Tu diz isso quando tu murmura com todo mundo e tu abandona ele. Ele diz, você tem que aprender a confiar em mim, porque o que tem que te mover é a minha glória, não o estado que você está vivendo, porque o que você está vivendo é um momento, e o momento passa, mas a minha glória é eterna. Essa é a questão. Mas tu tem desejado a glória? Deus tem se revelado para crianças e adolescentes. Quando eu vejo o final do culto que eu chego aqui, o Júlio fala para mim, apóstolo, Deus só crê em mim. Sim, creio, meu filho. Deus me deu uma visão quando você estava pregando. Eu vi um anjo, eu vi isso, aquilo, outro. Eu falo, amém, filho, eu acredito. Apóstolo, eu tenho medo de falar com o Senhor e as pessoas acharem que eu estou falando. Não, meu filho, pode falar, eu acredito em você. Sabe por quê? Deus prefere se revelar para uma criança do que se revelar para um adulto incrédulo. Que menospreza a glória. Deus quer se revelar para todos, mas a presença dele tem que ser desejada. A Bíblia diz que Eli estava no templo, ele era o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Deus não falava há muito tempo. Meu irmão, se tu é pastor, se tu é líder e Deus não tem falado contigo, você não pode se conformar com isso não. Tu tem que orar até ele falar contigo. Porque o teu chamado é ouvir Deus. Não existe isso. Tu tem que provocar isso, é um direito teu. Tu é um pastor, tu é um líder, tu tem que orar até Deus falar contigo. E não é ameaçar Deus, não. Vou deixar de ser pastor. Deus não dá com pirracento, Deus não lhe dá com pirracento. Tem que se posicionar como líder, como sacerdote e como um ombro de sabedoria, chegar com ousadia diante de Deus, com intrepidez, mas com respeito e reverência, e requerer os seus direitos de líder. O Senhor me levantou como líder, não vou ameaçar meu cargo, não vou sair daqui, não vou largar nada, eu só quero o seguinte, a tua glória. Fala comigo. Se o Senhor falar comigo, eu vou ser um pastor muito mais eficiente. Porque o teu povo vai ouvir o que o Senhor quer falar, e não o que eu acho. Eli ficou comendo, engordando, os seus filhos fazendo aberrações, o cara não levantava de uma cadeira para nada, sacerdote, não queria saber de nada, dormia,
no templo. O sacerdote não era obrigado a dormir no templo. Ele poderia ir para casa. Se ele estivesse dormindo em casa, ele teria visto o que o filho dele estava aprontando. Mas estava no templo. Porque ele no templo já acordava, já tinha carne de sacrifício para ele comer. Já tinha uma vida tranquila. Não quer responsabilidade com a sua casa, com seus filhos. Não era isso? Então tudo parecia legal, né? Não ouvia a voz de Deus há muito tempo, mas as coisas estavam funcionando. O povo estava obedecendo o mandamento. Tinha a Ana chorando para que gerando um filho. Tinha outro orando também no templo. Tinha pessoas consagrando voto. Então, eu nem ligo. Vamos continuar do jeito que está. Vamos continuar do jeito que está. Não é isso? E aí, enquanto isso, um garoto que tinha 14 anos de idade, dormindo do lado da Arca da Aliança. A Bíblia diz que o nome dele era Samuel. Ele dormiu do lado da Arca da Aliança. E quando foi de madrugada, Deus falou: Samuel. Samuel. E ele, inexperiente, não conhecia a voz de Deus, foi Eli e disse: o senhor me chamou? Afinal, não, tu como? O senhor me chamou? Não, não te chamei não, garoto, vai dormir. E ele volta a dormir. E a Bíblia diz que Samuel dormia do lado da arca. Do lado de onde? Do lado da arca. Olha que desejo. Eu vou dormir do lado da arca. Quem era para dormir do lado da arca era o pastor. Quem era para dormir do lado da arca era o líder. Era o sacerdote que era estar ali. Porque se Deus fala, quando eu estou perto da presença, então é ali. É na nuvem de glória que Deus fala, então é ali que eu tenho que me enfiar como líder. Mas o que você não faz, o menino faz. E aquele menino deita perto da arca, e Deus fala pela segunda vez: Samuel. Ele vai de novo e ele olha para ele de novo, manda ele para a cama. Go back. Go back to the bed. Vai para a cama. Vai. Volta. Fiz para aqui, está atrapalhando meu sono. Está ouvindo voz de madrugada? Está doente? Está perturbado? Aí é a terceira vez. Samuel. Aí, cara, ele vai me expulsar daqui. Você me chamou? Aí o sacerdote diz: quando te chamar de novo, diz: Senhor, teu servo ouve. Como que o cara percebeu que era Deus e se conformou? Ele era para ter tirado aquele garoto e falado: olha, Deus está querendo falar comigo, tu vai deitar aqui no meu lugar, quem vai deitar do lado da arca era eu. Ele tinha que pegar a cama dele e fazer assim: fala comigo, Senhor. O Senhor quer falar com o menino? Fala comigo. Eu sou um sacerdote, eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou vestir pano de saco, mas eu não aceito eu ser um pastor e o Senhor falar com o menino e não falar comigo. É se acostumar, viver sem a glória. Volta para a cama. No outro dia, ele tinha tanta certeza que Deus tinha falado com Samuel, que disse: Samuel, fala para mim. E não me oculte, porque eu sei que o Senhor falou contigo. Samuel disse: ah, meu Senhor, Deus disse que vai matar os seus filhos, porque você não corrigiu ele. Deus disse isso. Deus disse que vai te tirar do cargo de sacerdote. Deus disse que vai acontecer isso contigo, vai acontecer aquilo outro. É melhor ouvir um decreto da boca de Deus do que buscar a glória dele. Um decreto é aquilo que não volta mais. Eu te dou a oportunidade. Deus exortou ele tantas vezes e disse: Eli, a Bíblia diz que levantou o profeta para falar com ele: olha, o que teu filho tem feito não agrada a Deus. Você não tem agradado a Deus com o seu comportamento. Tu tem amado mais coisas do que a Deus. Busca o Senhor. Mas ele não voltou o coração dele para Deus. Que loucura, irmão. O cara que nasceu para viver da glória perdeu o propósito. Deus falando com o menino, não falando com ele. Se acostumou a viver sem a voz de Deus. E quando ouviu a voz de Deus, ouviu através de um menino. Que aliás foi o maior profeta que a terra teve depois de João Batista.
juiz, profeta, fez papel de rei, um homem com caráter ilibado, um homem de Deus, porque desde novo queria ouvir a voz de Deus, apaixonado pela glória. Eu fico imaginando Samuel olhando e dizendo assim, esse sacerdote, ele não sabe o que ele é, ele não sabe quem ele é. Ah, Senhor, fala comigo. Se o Senhor não fala com ele, fala comigo pelo menos. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz. E Samuel, que não tinha nada a ver, que não tinha linhagem sacerdotal nenhuma, Deus quebrou todos os protocolos. Ele não era da linhagem de Arão, ele não era de linhagem de Abia, de ninguém. Colocou ele como sacerdote. Sabe por que Deus não está querendo levantar quem tem pedigree? É filho de pastor? É neto de pastor? É filho de pastor? Também vai ser pastor? Que não sei aquilo outro. Filho de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Deus está levantando aqueles que estão desejosos de ouvir a voz dEle. Deus está desejoso aqueles que estão clamando a glória. Tu pode ser filho de macumbeiro, filho de feiticeiro, filho de não sei mais o que. Não interessa. Está buscando a glória. É você que Deus vai usar. Eu quero fechar essa mensagem. Muito importante. Por que isso, apóstolo? Porque você diz assim, apóstolo, não sabe o que eu fiz? Eu já roubei, eu já menti, eu sou tão inadequado, eu não sirvo. Olha pro teu irmão e diga, então é você mesmo. Fala assim, já era. É tu mesmo. Mas Jeremias, ele era escolhido desde o ventre. Deus aparece para Jeremias, todo melindroso, filho de crente, vó crente, tio crente, todo mundo crente. Na merendeira de Jeremias tinha, louvado seja o nome do Senhor. Ele ia para a escola, Jesus Cristo é o Senhor. Tudo era de crente. Todo dengoso, Deus levanta ele e diz, vai pregar. Eu sou menino, não dá pra mim não, eu estou na escola bíblica ainda. Deus diz, não diga que tu é menino, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. A Bíblia chama ele de profeta chorão. A Bíblia não, os teólogos chamam, né? Ele é chamado de profeta chorão, ele escreveu um livro de lamentações. O cara escreveu um livro de lamentações, né, irmão? Tá de brincadeira, né? Mas entrou no cânone, tá aqui, é Bíblia. Mas olha a diferença dele para Isaías. Mas eu nem sou um Jeremias. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Como que Deus me escolheu? Deus me jogou na lata do lixo. Minha mãe me jogou na lata do lixo. Minha mãe quis me abortar. Como que nasceu na vida da minha mãe? Então, para que ninguém ficasse se vitimizando, para ninguém ficasse se autocomiseração, olha o que acontece. Deus levanta um camarada boca suja. Olha pro teu irmão e fala assim, como é que tá essa boca aí? Deus vai mandar um anjo hoje, com a escova de dente, espiritual, para lavar esse bocão. E se não se arrepender, ele vai mandar uma brasa, para purificar essa bocarra aí. No ano em que o rei Uzias morreu, diga, morreu. Diga, você sabia que ele morreu? Eu vi a glória do Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém,
dos serafins voou até mim. Imagina, visualiza, irmão, um serafim voando até ele. Na sua mão havia uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que isso te tocou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado expiado de ti. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem virei? A quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus maravilhoso! O cara só sabia xingar palavrão. O cara tinha boca podre. O cara só contava piada indecente. O cara sempre tinha uma piadinha de duplo sentido. O cara vivia era primo do rei Uzias. Rei Uzias garantia ele o salário de profeta. E ele vivia. E aí a Bíblia diz que Deus teve que matar rei Uzias para ele ver a glória de Deus. A minha pergunta para você nessa noite. Ele disse, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor no sublime trono. Crente, a minha pergunta para você é: o que tem que morrer na sua vida para você ver a glória de Deus? Talvez o orgulho? Eu oro, eu não sinto nenhum arrepio da presença de Deus. Eu acho que esse pastor não tem unção, não. Sou eu. Se fosse assim, não era para ninguém sentir. Por que tem pessoas que sentem a presença de Deus? Então a presença de Deus não está vinculada a quem está ministrando, está a quem está recebendo. Porque se você fosse tão santo ao ponto de sentir a presença de Deus o tempo todo, você também sentiria Ele no seu quarto. Se você não sente nem quando Deus acaba de falar com o menino, você não vai sentir mais nada. Houve uma casca de insensibilidade espiritual em você. Se você coçar com a unha, você não vai nem sentir dor. Vai sangrar, mas não vai sentir dor. E aí a Bíblia diz que os filisteus vêm guerrear contra Israel, mata Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. A notícia chega até ele. O homem chega ofegante e fala: Eli! E a Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira. E diz para ele: Eli. Ele fala: cadê meus filhos? Ele diz: mataram os dois. Até aí ele estava tranquilo. Até aí ele estava tranquilo. Quando falaram para ele: roubaram a arca da aliança. Então ele disse: Icabod. A glória se foi de Israel. Caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ali ele reconheceu que era melhor ser um homem morto do que viver sem a glória. Mas o problema é que a glória está o tempo todo do seu lado e você não reconhece ele. Às vezes é melhor morrer pela glória do que viver do lado dela e não ter. É por isso que tem pessoas que Deus leva para o hospital para recolher. Porque o tempo todo, e para ver a glória dele. Porque está vivo e não vê. Não vê porque não busca. Não vê porque não compreende. Não vê porque não tem iniciativa de buscar e de orar. Não vê porque Deus deu um cérebro e disse: a decisão de buscar é um culto racional. Não tem que estar com vontade de me buscar. Você tem que me buscar porque você sabe que é preciso me buscar. É uma decisão inteligente. Não tem posicionamento de maturidade, vai viver sem a glória. Nós fomos chamados para sentir a presença dele. Eu finalizo aqui. Então, de repente, pastora Ana, Jesus vem no ano do seu nascimento. 33 anos depois de Cristo, provavelmente. Aliás, Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. Mas isso aí depois você vai aprender isso quando estiver fazendo teologia, vocês vão aprender. E aí, ele vem, monta no jumentinho. Diga, no jumentinho.
Olha o teu irmão e diga assim, quer que ele mute em você? E olha que o jumentinho era banco de couro. 0 quilômetro, ninguém ainda tinha montado nele. Tá? Banco de couro, 0 quilômetro. E aí Jesus vem. E o povo, quando ele entra, o povo começa a gritar, Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. E o povo começa a lançar suas vestes. E o povo começa a lançar, quem não tinha veste no sentido de não tirar roupa, mas de túnica, quem era pobre demais não tinha túnica, Deus recebia o louvor do mesmo jeito, porque eles jogavam folhas de palmeira. Todos podem dar glória ao Rei da Glória, mesmo quem não tem condições. Uns jogavam folha de palmeiras, quem tinha túnica que era próspero também jogava. Cada um adorava como podia, mas todos gritavam, Hosana, 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 bendito é o que vem no nome do Senhor. Os fariseus disseram, manda eles se calarem! Manda eles se calarem! Manda! Jesus disse, em verdade vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Meu Deus! Porque até as pedras reconhecem o esplendor da glória do Eterno. Uma salva de palmas para o Senhor! Porque pedras são eternas, foram criadas, são comparadas a peso de... Por isso que Deus fala que eu sou a rocha eterna. A mesma pedra que existe desde a criação do mundo é a mesma pedra que existe hoje. Mesmo que esmagale ela e ela vire pó e vá parar dentro de um concreto, ela ainda é uma pedra em pó, mas é uma pedra, desde a criação do mundo. E ela é testemunho do Criador. Ele diz, as pedras clamarão. Se vocês não reconhecerem a minha glória, as pedras vão reconhecer. Sabe por quê? No livro de Apocalipse, João disse que viu e apareceu o Cordeiro. E quando o trono de Deus se manifestou, que Deus se levantou do trono, os montes, os vales, os outeiros, a terra fugiu da presença dele. Agora tenta imaginar, pastora. Um filme 3D agora, na sua mente. Na tela da sua mente. A sua mente é um plano virtual. Se a senhora fechar os olhos, a senhora vai imaginar João numa visão. Ele está na visão. E ele vê o trono. Quando ele vê o trono, o mar, o céu, a terra foge da presença de Deus. Tamanho temor da glória de Deus, eles fogem. Aonde João ficou pisando? Será que só eu que penso essas coisas? Quando eu estou lendo a Bíblia? A terra fugiu, tudo fugiu. João, como que eu estou aqui? A minha glória está te sustentando. Sabe por quê, João? Porque todas as coisas podem passar, mas a minha amor e a minha glória, a minha palavra, a minha presença jamais passará. Quando Isaías vê a glória de Deus e o Senhor sentado no seu sublime trono, e ele vê os serafins com 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria o rosto, com 2 se movimentava, e se cobria, com 2 cobria o rosto, com 2 voava, e cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele pensou, se esse serafim, que é um anjo, e é santo, está tampando o rosto, tamanha a santidade do Senhor, ai de mim, Senhor! Ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os anjos vêm, tira uma brasa, purifica os lábios dele e diz, o teu pecado foi tirado de você, os seus lábios agora foram purificados. Logo depois que ele foi purificado os lábios, ele olha, ele toma encorajamento de olhar e continuar olhando para a glória. E vem uma voz do céu que diz, quem eu enviarei? Quem irá por mim? Quem eu enviarei?
Quem irá por mim? E ele, tomado pelo sentimento de gratidão de não ter morrido, tamanha aquela glória, ele diz: eis aqui, Senhor, envie-me a mim, porque todos precisam te conhecer como rei. Rei Uzias morreu, e eu achei que tudo tinha acabado para mim, mas o Senhor se revelou como rei do rei Uzias, e isso me traz conforto e maior segurança. Uma salva de palmas para o Senhor.